Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Direto aqui dos nossos estúdios TACM Magalhães Corporated. Nós vamos gravar hoje algumas aulas de física, na verdade uma aula de física sobre choque mecânico ou colisão. São sinônimos, né? Porque o problema de falar de choque é você lembrar sempre de choque elétrico. Então choque mecânico ou colisão, sempre aqui do estúdio, o professor Tiago Magalhães. Então a gente vai seguir o seguinte objetivo aqui: aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento no estudo de choques mecânicos ou colisões. Então a gente tem que lembrar sempre o seguinte, ó: eu estiver relacionando com um choque mecânico com a colisão, qual é o princípio que eu utilizo? Vai ser o princípio da conservação da quantidade de movimento. Sem se esquecer desse princípio, vamos adiante. Então, colisão, vocês conhecem aqui alguns exemplos aqui de colisões, aqui colisão entre automóveis, de automóvel com poste, com a parede, o que for, são exemplos de colisões. O que é que nós temos que sempre lembrar? O princípio fundamental: qualquer tipo de colisão, nós teremos a conservação da quantidade de movimento. Como é que nós analisaremos as colisões? A partir de suas classificações. Então, minha colisão, meu choque, ele pode ser perfeitamente elástico, parcialmente elástico, ou choque perfeitamente inelástico, também chamado de inelástico. Então, são três tipos de choques aqui que nós precisaremos ter em mente o que cada um significa. O choque perfeitamente elástico é aquele que não há perda de energia. A energia mecânica se conserva. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Que vamos tratar a energia mecânica como energia cinética. Energia cinética antes é igual a energia cinética depois. E a quantidade de movimento, ela sempre se conservará. Então, a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então, eu tenho aqui a quantidade de movimento do corpo A, mais quantidade de movimento do corpo B. Tudo isso a gente tem que tratar vetorialmente. É igual a quantidade de movimento do corpo após o choque, do corpo A após o choque, mais quantidade de movimento do corpo B após o choque. Tudo isso tem que tratar vetorial, tem que saber para onde é o sentido de cada velocidade para tratá-la aqui de forma positiva ou negativa. Um choque parcialmente elástico é aquele que há perda de energia. O perfeitamente inelástico também há perda de energia. A diferença é que aqui só há perda de energia. O parcialmente elástico, o perfeitamente inelástico, haverá perda máxima de energia. Se ligar no seguinte, ó: os corpos não se juntam, como tem aqui no parcialmente elástico. A quantidade de movimento ela é conservada, beleza. Então MAVA mais MBVB, você vai ter que botar MAVA' mais MBVB', mais MVVB'. E a energia cinética diminui depois do choque, é menor que antes do choque. No perfeitamente inelástico, aí sim, os corpos se juntam após o choque. A quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Após o choque, eles se juntam. Eles podem se juntar e sair com uma certa velocidade, ou podem ficar parados, se você fizer o cálculo e achar que V igual a zero. E a energia cinética depois é menor que a energia cinética antes, só que haverá perda máxima de energia. Então, fixem esses três conceitos dos tipos de choques. Eu vou fazer um resumo no fim e você vai se ligar. Para a gente entender mais um pouquinho, a gente tem que estudar a velocidade relativa. Quando eu tenho dois corpos, no caso em direção e sentido para se aproximar do outro ou para se afastar, mesma direção e mesmo sentido, eu vou subtrair a velocidade maior da velocidade menor. Se eles tiverem mesma direção em sentidos opostos, eu vou somar. Qual a velocidade de A em relação a B? Qual a velocidade de B em relação a A? Você VA mais VB. E aqui também, qual a velocidade de A em relação a B? VA mais VB. Aqui é VA menos VB. Então, eu tenho que me ligar nesse conceito de velocidade relativa para poder estudar coeficiente de restituição, que é definido como o quociente entre a velocidade relativa de afastamento depois do choque e a velocidade relativa de aproximação antes do choque. Então, é igual a velocidade relativa depois do choque dividido pela velocidade relativa antes do choque. Então, é igual a V depois sobre V antes. Você pode perceber neste exemplo aqui.
Consideremos o choque entre os corpos A e B indicados na figura. Antes do choque, velocidade A, 8 metros por segundo, estão em sentidos opostos. Velocidade B, 2 metros por segundo. Qual é a velocidade deles de aproximação antes do choque? Sentidos opostos eu somo. 8 mais 2, 10. 10 metros por segundo. Depois do choque, o A vai ficar com 5 metros por segundo e o B vai ficar com 1 metro por segundo. Eles estão o quê? Na verdade, isso aqui é ao contrário. O A vai sair com 1 metro por segundo e o B vai sair com 5 metros por segundo, que eles vão se afastar. Vai acontecer o afastamento. Eles vão se afastar. Então, como eles vão se afastar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o maior menos o menor. 5 menos 1, 4 metros por segundo. Então, meu Ezinho vai ser V depois, 4, V antes, 10. 4 sobre 10, 0,4. O L, na verdade, vai calcular uma porcentagem de perda da velocidade relativa. Então, 0,4, 0,5 representaria 40%, 50%. Então, quando a gente trata da forma fracionária, a gente já sabe que o L vai ficar entre 0 e 1. Como escrevi aqui embaixo, ó. Ele varia entre 0 e 1, o meu E. Então, a porcentagem 1 é 100%, não houve perda da velocidade relativa. Consequentemente, meu tipo de choque vai ser perfeitamente elástico. Não houve perda de energia cinética aqui. Então, vocês percebam essas colunas daqui, ó. Dê uma olhadinha para essa tabela. Percebo que eu tenho uma coluna aqui, tipo de colisão, quantidade de movimento, energia cinética e coeficiente de restituição. Os tipos de choques que vocês já sabem, o nome de cada um aqui. Quantidade de movimento, ela vai se conservar sempre. Perceba aqui na coluna a quantidade de movimento. A energia cinética, ela só se conserva no choque perfeitamente elástico. Nos outros dois choques, o que é que vai acontecer? A energia cinética depois diminui. Aí você vai conhecer como. Se o E for igual a 0, o choque é perfeitamente inelástico. Se o E não for 0, nenhum, o choque é parcialmente elástico. Então se liga aí nessa tabela, fica olhando ela e fixa o olhar, faz essa percepção daí, porque aí vocês vão desenrolar muito mais fácil os nossos exemplos, os nossos exercícios. E até a próxima, resolvam aí vários e vários e vários exercícios. Mais tarde eu vou publicar, não sei se hoje, não sei se amanhã, mas alguns exercícios resolvidos aí. Então, até a próxima.